E foi assim no Velho Testamento, por exemplo, o conflito entre sacerdotes e profetas. Nunca se deram bem. Sempre tiveram problemas. Sempre. O problema dos sacerdotes eram os profetas. Porque o sacerdote queria o controle de Deus no ofício do templo. Era ele que oferecia sacrifícios pelo pecado, sacrifícios por qualquer que fosse o outro interesse humano, de troca, barganha ou expressão diante da divindade. Eram eles os que determinavam como Deus aceitava cultos e como Deus não aceitava cultos. Eles eram os organizadores dos oráculos divinos. E assistiam e atendiam nos templos, no templo, cuidando do interesse maior de Deus na terra, que era o culto a Ele. Deus não estava nem aí para o universo, mas para aquele culto a Ele que acontecia no templo de Jerusalém, Ele estava parando céus e terra. Estremecia as bases. Tudo. Sei. Aí, pois bem, e os profetas eram esses entes marginais. Aham. Sempre marginais. O único profeta que viveu boa parte da vida sem ser um marginal foi Isaías, mas terminou como marginal porque foi cerrado pelo meio. Meu Deus, Caio Fábio. Duas bandas, uma para cada lado. Ele foi cerrar. Mas Isaías como foi... ele era da classe sacerdotal, durante muitos anos, embora não gostassem do que ele profetizava, mas o rei o respeitava, ele era um acadêmico dos melhores. Você vê que o texto dele é shakespeariano na beleza, na construção, na composição. Sei. Mas os outros profetas todos eram marginais. Que coisa. Era um padeiro a quem Deus levantou, ainda era corno pra caramba, que era o Oséias, marido da Gomer. Ah, o marido da Gomer. Não, Gomer não. Que dava um Gomer em todo mundo. A Gomer era uma mulher que era uma mulher gomada. Com um rapaz. O Amós, que era um boiadeiro, sabia nada de nada, mas ouvia a voz de Deus. Ouvia a voz de Deus. Ouvia a voz de Deus. Aí você tem Jeremias, que é acusado de traição, porque disse que Nabucodonosor ia chegar, ia cercar, ia tomar, ia levar todo mundo para o cativeiro, e disse até a data, que o cativeiro iria durar 70 anos. Um cara desse é um traidor. Foi tratado como traidor o tempo todo. Olha isso. Ezequiel era um indivíduo da classe, originalmente da classe sacerdotal, mas que foi para o cativeiro em Babilônia e viveu na marginalidade do cativeiro, como marginal para os babilônios, caldeus, e marginal para os judeus, para a casa rebelde, como Ezequiel chamava o povo de Israel, de a casa rebelde. A casa rebelde? E assim todos eles são figuras da periferia. O próprio Jonas, que não era de Judá, não era de nenhuma fina estirpe, era um profeta do Reino Norte de Israel, com todos os elementos para não ser ouvido, tanto é que a profecia dele não é para dentro de Israel, uma profecia para os ninivitas do lado de fora. E quem não creu na profecia foi ele mesmo. Então esse é um caso à parte. Mas Malaquias era um cara das ruas, andando, respondendo perguntas e fazendo perguntas, como o livro dele, a profecia dele mostra, sempre na marginalidade, questionando o templo, os sacerdotes, as oferendas, as liturgias, marginais mesmo. Então, isso sempre foi assim, a voz de Deus sempre habitou a marginalidade. A voz de Deus não se fez ouvir na oficialidade da religião. Você veja, João Batista é um marginal da religião. Jesus é um marginal da religião.
os verdadeiros apóstolos se fizeram marginais da religião. Paulo encontra Cristo para ser o maior marginal da religião. Então como é que a religião pode gostar de algo que ela já sabe que vai tirar o poder da mão dela? É. E vai colocar o poder na manifestação de Deus. E vai desdiferenciar o sacro do leigo, do laicado. A revelação desdiferencia esses poderes. A revelação acaba com o poder do sacro ofício contra o poder do laus, do povo de Deus, do laicado, da laicidade. A revelação vem geralmente para o leigo. Na história bíblica, os profetas foram leigos da religião. Não viveram dela. E existiram quase sempre contra o que ela fazia e o que ela tentava estratificar. Assim foi com todos os outros, e no Novo Testamento a gente segue o mesmo convite para que aquele que anda com Deus, o discípulo de Jesus, seja um hebreu, seja um ser em movimento, ouvindo a voz de Deus no caminho. Esse é o chamado. Então por isso a religião nunca gostou da liberdade de Deus. A liberdade de Deus trabalha contra a organização e o planejamento religioso. Você veja no Novo Testamento a liberdade de Deus. Jesus nasce e não tem nenhum sacerdote que tenha recebido uma revelação no templo. Nenhum. Ninguém oficial ficou sabendo. Olha, 3 indivíduos do Extremo Oriente, talvez da Pérsia, talvez discípulos de Zoroastro, Sei. creram, intuíram, viram, discerniram, creram e foram, seguindo um astro, até Belém. Antes passaram por Jerusalém, falaram com Herodes, que mandou chamar os melhores acadêmicos de Jerusalém, perguntaram: escuta, tem alguma revelação assim com posicionamento de satélite que diga um lugar, Um GPS. Sei. do Messias? O Waze. Essa revelação do nascimento do Messias tem CEP? Tem algum Waze que leve até lá? Manda a localização Manda lá a geolocalização da manjedoura. da manjedoura. Isso. Tem alguma? Eles disseram: tem Miqueias. Miqueias. Tem o satélite de Miqueias. Miqueias. Tem no ponto 51 de Miqueias, você acha a geolocalização. E tu, Belém, Efrata, Sei. não serás de modo algum a menor de todas as cidades ou as tribos de Judá, porque de ti me virá o guia. De ti me virá o guia, cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. É o que está escrito, e os escribas leram a geolocalização e disseram: olha, vai nascer em Belém. Quando nascer, por quê? Aí os caras disseram: não, é porque a gente viu a estrela dele no Oriente e viemos para adorá-lo. Aí o Herodes então lhes diz: ó, quando vocês tiverem confirmado a geolocalização, me avisem para eu ir adorar também. Compartilha comigo a localização, Compartilha, por favor. me manda. Encaminha para mim. Por favor, faça isso. É aquela viagem compartilhada com Herodes, que tem no Uber, né? Isso, compartilhada com o herói. Ele querendo rastrear. Ele querendo rastrear. Isso. Compartilha comigo. Aí os 3, que história é essa? E foram, chegaram lá, encontraram Jesus e, por divina advertência, depois de o adorarem, voltaram por outro caminho.
Os outros, para quem os anjos aparecem? Para um grupo de sacerdote no átrio do templo, dizendo vão a Belém. Não, aos pastores. Pessoalzinho Pessoal que estava criando ovelha e cordeiro para ser comido. Eram os trabalhadores na ponta do processo de alimentação da sociedade. Lá os primeiros operários, o peão desse negócio de natureza alimentícia. Para esses, os anjos apareceram. Ou para qualquer um outro, um cara chamado Simão, que não tem nenhum pedigree, uma mulher chamada Ana, que era só uma velha esperançosa. Foram esses que tiveram essas certezas. E Maria vai passar boa parte da sua gravidez na casa da sua prima Isabel, que também, o marido era sacerdote, mas nada relevante. De modo que não há um berço. A profecia nunca teve berço. A profecia só teve manjedoura. A revelação de Deus nunca teve berço. Ela só teve manjedouras. Então é por isso que a religião não suporta. Porque ela ativiza todo o mandato que ela diz que possui de falar em nome de Deus. E é uma coisa que ela não abre mão. Não, se ela abrir mão disso, se ela perder isso, acabou. Ela vai viver de quê? De sinceridade? Sim, religião sincera implode. É, né? não dá. É. Se chegar e dizer, não, eu não preciso orar por você não, se você orar por você mesmo, Deus vai te ouvir. Não, não precisa dar nada não, Deus vai te ouvir. Uma religião sincera implode, então Sinceramente ela não rola. Sinceramente não. Sinceramente. E ela sinceramente. É, sinceramente. Mente com sinceridade. A religião é sinceramente. Viu? Pois então, Caio, relativa à devocional de hoje, né, que você falou, você leu sobre a questão da figueira, né, que não dava frutos. Uhum. Por que a religião insiste em dizer que o fruto, Caio, não tem a ver com a nossa vida cotidiana e sim com as obras que eles pedem para o cara fazer? Porque a vida cotidiana não interessa ao ganho religioso. Nossa. O ganho religioso se interessa por ativismo, por funcionalismo, por engajamento de natureza quantificavelmente produtiva. A religião demanda mais ou menos a mesma frutuosidade que a empresa demanda. Você tem que se multiplicar, você tem que dizimar, você tem que ganhar outros que dizimem também, você tem que se engajar em todos os programas possíveis da igreja. Quanto mais engajado, mais frutuoso você é assim considerado. Agora, o fato de você dar um fruto de amor, de ser paciente, Sim. generoso, misericordioso, isso você é no máximo uma pessoa boa para ser colocada num grupo de atividades, para que quando alguma coisa dê errado, você diga calma, 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 irmãos. Mas você nunca vai ter o mesmo significado, a mesma representação, nem a mesma importância de um super dizimista ou de um indivíduo da Marvel religiosa, com superpoderes de ativismo em células, em grupos, em situações, em eventos, vendedor, convidador, aumentador de tudo. Você que é o cara. Agora, a sua longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, não produzem dinheiro, não atraem gente e, paradoxalmente, as pessoas que mais levam gente para as reuniões são os mais exagerados, os mais caricatos, os mais histriônicos, os mais barulhentos,
os mais inconvenientes, que escandalizam 10, mas conseguem impressionar um e levar. E se toda semana ele leva um, ele vai sendo contabilizado como um cara que dá fruto. Ou se ele se oferece para passar as férias trabalhando, numa missão em algum lugar, mesmo que ele vá lá e encha a vida de puta que pariu, zangado, ou como as meninas nos intervalos, não sei o quê, mas ele foi, completou o time, é um engenheiro, sabe limpar uma fossa, ou dizer como é que acontece, ainda que ele seja um grosso, um estúpido, mas ele volta e vai ser chamado à frente como um daqueles que deu fruto durante as férias. Sim, cara. Agora, o que pacificou uma família, o que aproximou inimizados, o que reconciliou os que se odiavam, o que impediu um grande conflito pela bondade, o que praticou a justiça em silêncio, esse aí é só uma pessoa otária que não carrega em si os instrumentos e as competências que a religião demanda de um bom crente. Infelizmente é só por isso.